nos trabalhos. Convido nesse momento o contador José Josivaldo Rufino da Silva. Em nome da comissão, agradeço a presença, como faço em todas as ouvidas, esclarecendo que todas as pessoas que aqui estão vindo ser ouvidas pela CPI, para todas as pessoas que vêm aqui, vêm apenas para ser ouvido, esclarecer algumas dúvidas da comissão. A CPI foi criada para levantar a situação financeira do Limoeiro Prévio, e o período fiscalizado de 11 de setembro de 2011 de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2017. Lembro ao contador José Josivaldo Rufino da Silva, como a lei determina a questão do falso testemunho, para que não seja prejudicado posteriormente. Apenas vamos se dirigir às perguntas referentes ao recolhimento de obrigações. No seu caso, vai ser mais amplo um pouco, por conta de ser da Prefeitura, do Limoeiro Prévio, da Câmara Municipal e da Faculdade e do Fundo da Fundação de Saúde e Assistência Social. Então, foi a mesma questão que aconteceu anteriormente com o contador Ivaldeci, que também respondeu por todos. Então, para ajudar a você e a gente que precisa também ter um parâmetro, vamos falar por órgão. Vamos começar pela faculdade. Pelos lugares menores, faculdade, Câmara, fundos de Fundação de Assistência Social, e depois Saúde e Prefeitura, que são os maiores, que abrange o desconto maior de folha de pagamentos. Então, vamos iniciar, agradecer sua presença. Gostaria só de confirmar o período que iniciou como contador dos órgãos que estão sendo investigado está sendo a Limoeiro Prévio, mas os órgãos que contribuem para o Limoeiro Prévio. Então, qual foi a data de início do seu trabalho como contador dessas entidades? Oi? 1º de janeiro de 2017. E até o momento? Até o momento. Com referência à gestão da autarquia Facal, em janeiro de 2017, quando começou a trabalhar na Facal, existia algum parcelamento lá naquele momento da gestão anterior? Sim. Esse parcelamento da Facal, ele foi pago, cumprido até o dia de hoje? Não, ele foi repassado até o mês, se não falha a memória, fevereiro de 2018, quando o Ministério da Previdência considerou o parcelamento não válido. Então, a Facal só deixou de fazer o pagamento do parcelamento só em fevereiro de 2018, é isso? Correto, se não falha a memória. Pelo que colocou aí, até o Ministério não considerar o parcelamento, foi isso? Correto. Até o momento o parcelamento encontrava-se em análise. Uma pergunta que a comissão tem uma curiosidade, chegou mesmo na frente da ouvida, em relação a esse documento que nós já pedimos a vários órgãos, e ao secretário de Finanças, ao secretário de Administração, e nenhum disse que tem esse papel em mão, esse ofício e esse comunicado em mão. Não tem. Está lá no site do CadPrev, situação de parcelamento, aí aparece hoje como não aceito. Então é a única coisa que se tem. É a única coisa que se tem, correto. Mas se pode tirar alguma cópia desse? Só se for um print da tela. Um print da tela. Para nós está servindo, porque não temos nada. E todo mundo informa isso,
mas informa, mas não diz. E talvez através desse clipe da tela lá, nós podemos saber qual foi a data, né? Porque se diz que encerrou em fevereiro, mas ninguém sabe que data. Mas também não aparece data, só aparece o parcelamento, a data do lançamento e que a situação dele não aceito. Não diz qual foi a data que ele foi recusado ou não. Uma pergunta: com esse parcelamento que eu fiz da gestão anterior, houve os recolhimentos. Isso. Se deixou de pagar, e isso foi em 2017, se deixou de pagar quando chegou esse comunicado, ou já tinha deixado de ser pago as prestações do parcelamento anterior até mesmo esse comunicado? Não, se deixou de pagar posterior a essa situação. Posterior à consulta da situação do parcelamento. Então, 2017 foram todo pago? Todo pago. Facal. Me diga uma coisa, em relação a Facal ainda. Eles, no 2017, falou em parcelamento. E os pagamentos, as contribuições de janeiro a dezembro de 2017. Esses pagamentos, essas contribuições, tanto patronal quanto da parte do servidor, foram recolhidas mês a mês de janeiro a dezembro de 2018. O 13º. O 13º. As 13 cotas foram recolhidas. As 13 cotas foram recolhidas. Tanto patronal como servidor. Um valor que foi levantado sobre o débito referente a 2017. Estou localizando aqui para perguntar exatamente. Referente a 2017, chegaram em nossas mãos, esses números foram pedidos documentos da contabilidade e fornecido através de Limoeiro Prev, que buscou nos vários órgãos e encaminhou para nós. Quero dizer com isso que, se tiver algum número errado, foi informações que recebemos, que da mesma forma que o contador anterior, da gestão anterior veio, chegou a duvidar de alguns números, e se comprometeu de trazer documentos contábeis que provavam que os números que nós temos não estão batendo com o dele. E nós abrimos mão para que ele enviasse esses documentos, para que o contador que está dando assessoria à CPI comparasse os valores, os documentos que eles trouxessem com que o Limoeiro Prev trouxe. Então, não quero dizer logo de mão que esse documento não merece ser contestado. Certo. Documentos que recebemos do Limoeiro Prev. Baseado nele, em 2017, está dizendo que havia uma diferença patronal de R$ 101.696,18. Isso, no dia 31 de dezembro, também comparamos com a prestação de conta. Perfeito. Então, foi o nosso parâmetro: documento Limoeiro Prev e prestação de conta. Se tiver alguma coisa que está faltando, foi as informações que trouxeram, de certa forma, incompleta a essa CPI. Mas estamos abertos, se não bater, de dar também um tempo ao contador a fornecer qualquer documento. Se vocês analisarem o anexo 11 da resolução 25/2017, que é um anexo tocante ao repasse do RPPS, estão todas as datas lá e os valores repassados. E também de uma diferença de servidor, pequena, mas é uma diferença de R$ 11.678. Foi as duas diferenças que referente à faculdade. Mas vocês já compararam já com os repasses que foram feitos em 2018? Referente a 2017? 2017, até dia 31. Mas entenda que a competência 12, ela é repassada no mês de janeiro de 2018. Certo. Aí a gente precisa que uma documentação que
Porque aí a gente trabalha por competência, né? Mas só que quando fizeram a pesquisa de 2017 deu essa diferença. Uhum. Então aceitamos, assim que forneça alguma documentação, né, que possa contrapor essas informações e vá de encontro mostrando que houve em janeiro, fevereiro, houve março. Uhum. Né, mas eu digo assim, em termos de... Até porque o servidor, tem um detalhe, esse dinheiro, quando se faz a folha, pelo menos não sou contador não, mas assim, Mas a lei do próprio RPPS diz que a data é até... Sim, mas ali aquela data, de certa forma, da parte patronal. Não, qualquer contribuição. Sim, mas assim, o recolhimento tem que ser em dezembro. Não é na folha? Não. O recolhimento, que eu digo, o desconto. O desconto é feito em dezembro, mas o repasse pode ser feito até o 10º dia do mês subsequente. E até o 10º dia não foi feito. Sim, não, eu estou falando o que diz a lei, né? A lei diz que o repasse pode ser feito até o 10º dia como não foi do mês feito subsequente. até o dia 10, aí a minha pergunta é que se tiver algum documento que prove o contrário, estamos abertos a receber. Na realidade, essa solicitação vai ser feita ao gestor da FACAL, né? Essa solicitação vai ser feita ao gestor da FACAL e ele pode até recorrer a mim. É relativo, porque o contador Ivaldeci, ele se prontificou a mandar todos os documentos que não batiam, assim, para que pudéssemos fazer. Não é que ele tem esse documento, ele diz que o sistema tem os documentos, essa informação. O sistema vai ter empenhos, não vai ter comprovante de depósito, né? Ele ficou, ele pronto, tem até dia 13, quarta-feira, diante aqui de todos os vereadores, ele se prontificou. Ele não só veio dar o depoimento dele, que foi o mais longo de toda a CPI, mas também quando o ex-prefeito e deputado federal Ricardo Teobaldo veio, ele veio acompanhando, assessorando para prestar algumas informações. Então, eu estou dizendo que se não estiver batendo, está aberta a CPI para receber qualquer documentação que a gente aceita de sua pessoa. Essa solicitação, como eu já falei, se faz junto ao gestor da FACAL, ele vai entrar em contato comigo, que eu vou puxar os relatórios contábeis, e ele vai alimentar com os comprovantes de repasse. O que eu fiz com o Ivaldeci, vamos fazer o mesmo ofício, entregar ao doutor no final. Aí, se eu sei que tiver interesse, quiser mandar, manda, senão, para mim, já faz. Eu vou fazer em cima do que eu tenho. Faculdade encerrada as perguntas. Ok. Vamos fazer a pergunta agora referente à Câmara Municipal do Limoeiro. Referente à Câmara Municipal do Limoeiro, localizamos uma diferença próxima a 15 mil reais, que não estava batendo. Mas o administrador financeiro, que ele é contador, mas não é contador de formação, não de atuação na Câmara. O funcionário Audílio, ele trouxe 2 empenhos referente a 11 mil e poucos reais, que era do valor de 2 funcionários que tinham atingido a 65 anos de idade e estava isento. Aí, por conta disso, dava essa diferença. O sistema, ele levava a folha como um todo, mas como ele estava isento, o sistema achou que estava devendo esse valor, mas não, ele deixou de ser recolhido por conta da idade do direito de isenção que eles têm. E a outra diferença foi em cima das férias. Que o sistema não recolhe o imposto patronal e servidor em cima do valor de um terço das férias. Aí deu essa pequena diferença, mas isso ficou provado através de documento. Estou explicando porque só estou passando as dúvidas para você. Nisso aí já ficou comprovado que essa diferença já ficou justificada com o balanço que ele deu aqui em referente a 11 mil de 2 funcionários e o restante referente a um terço das férias de quem tirou nesse período. Quero saber que confirma se bate ou tem alguma coisa a falar mais. Não, os totais da Câmara foram recolhidos na íntegra, inclusive dentro do exercício. A Câmara, diferente dos outros órgãos, ela repassa dentro do próprio mês de referência. Resolvido, Câmara Municipal de Limoeiro.
Então, para completar, voltando referente à faculdade, para não voltar mais, ficou uma diferença em cerca de 150 mil reais a faculdade. Essa diferença possa ser que ela já esteja incluída no parcelamento. Ela pode não ser uma diferença que está devedora, mas se é imoral, mas é legal. O parcelamento é um direito que tem dos gestores e ele pode estar devendo e ter parcelado. O órgão não recebeu, mas está legalmente protegido, porque a lei permite a pessoa parcelar a parte patronal. Então, esses 157 mil, ela pode estar dentro da parte de um parcelamento. Ela está aparecendo porque não foi recolhido, mas pode estar dentro daquela parte que já tinha sido parcelado. Por isso que isso aqui a gente ainda vai, se tiver alguns dados, alguma informação que possa nos ajudar. Eu estou abrindo aqui o site do Tribunal de Contas, só para me pegar o anexo 11, tanto da FACAL como dos demais órgãos, porque aí serve de norte para mim. Fica à vontade. Inclusive, na prestação de conta, me parece que tem 256 mil reais. E ao somar a falta de pagamento, só ficou em 157. Na prestação de conta tem até um valor maior. Não sei se era maior e depois foi pago, não deu para entender isso aí. Se pudesse nos explicar, a gente agradeceria muito. Obrigado. Não está abrindo. A parte dos anexos, infelizmente não estou conseguindo abrir aqui. Calma. Ok? Está precisando de sinal, porque eu acho que aqui tem. Não, eu tenho. Tá bem? Tá funcionando direitinho. E aí, aqui tem da câmera, se precisar. Muito boa tarde a todos. Estamos agora em mais uma ouvida aqui na Câmara dos Vereadores, na CPI do Limoprev. Não, acredito que seja o site do tribunal que não comporta através de iPhone. Teria que ser um computador realmente. Mas a questão, a pergunta ficou nessa dúvida de lá
na prestação de contas, tem 256 mil. E quando se somou o caso, só conseguimos achar 156. Eu não sei se esse restante já havia sido pago ou que a assessoria contábil não teve como localizar com os papéis que estavam em mãos. Aí a dúvida é essa, e eu estou tirando para ver se quem está certo, se é a prestação de conta ou esse levantamento que foi feito. Até que esse levantamento não significa que está em aberto, pode estar na próprio parcelamento, né? Que às vezes fica lá, como não entrou, não recebeu, vai ser pago em 60 meses. Gradativamente. Aí no caso aí, possa ser que não tenha localizado por isso, já foi pago no parcelamento, mas de certa forma ficou em aberto. Aí a nossa esperança é o contador aí mostrar o caminho para que de uma vez por todas chegue nos números reais. Ok. Que nos ajude, que estamos precisando de ajuda. Eu vou visitar a FACAL posterior e eu vou pedir para que o gestor encaminhe uma relação de empenhos pagos à CPI. Certo? Vou solicitar que o gestor encaminhe uma relação de empenhos pagos à CPI. Certo? Depois informaria isso aí. Isso. Pronto. Aí eu vou pedir uma folha e caneta para o doutor só anotar os pontos que depois possa nos encaminhar, nos ajudar, isso aí. Da Câmara não tem nada, ficou tudo ok, tudo resolvido. A da FACAL só essa questão dessa diferença. Qual é os números reais? Se é os 256 da prestação de conta ou levantado pela assessoria de 157 mil. Ok. Mas esses 157 mil foi engloba gestões anteriores? 157 mil, 143 foi os que eles levantaram. Não, mas só 2017? 2017. Ou também engloba também os anos anteriores? Deixa eu ver aqui. Pelo que eu entendi, foi de 16 e 17. Em 16 passaram 19.712 e em 2017, no exercício 2017, e 79.971, 17. A referência de contribuição patronal. Com isso, a diferença identificada nas prestações de conta deveria ser de 157 mil. Com um repasse de 19 mil e o outro de 79 dos 2 anos, a prestação de contas seria 157 mil, que foram recolhidos em 2017. Uma parte deve ter sido do ano anterior. E a diferença identificada na prestação de conta deveria ser R$ 157.143. Aí o que aconteceu? E não 256.826. Eu não sei se o levantamento dela está correto e é a sua informação que vai tirar essa... Porque esse valor que você está falando, 200 e poucos mil, é o débito de 2014 a 2016. Talvez seja, aqui foi esteja englobado aí. 2016 e 2017. Okay. Aí tirar essa dúvida, só para que possamos... Eu não vou lhe pedir do período anterior, até porque o contador da época ficou de fazer esse levantamento até 31 de dezembro de 2016. Mas eu já fiz esse levantamento dos anteriores e deu mais ou menos isso aí, o montante. Então, se puder passar o completo, a gente agradece, já que já fez esse levantamento, essa informação é importante. Já está no CADPREV, já. Está no CADPREV, já. O levantamento foi feito. Porque vale salientar que não havia sido informado o DIPR de nenhum período anterior. E foi todo feito no exercício 2017. Então vai ficar o só pedido de solicitação que eu vou fazer por escrito, que se puder nos ajudar com algum documento que se tenha, para que possamos tentar chegar no número real, para não ficar cobrando de quem não deve, ou falando valor que não é real. Então nós estamos na busca de informação.
Mas faculdade... salientar que o CADIPREV é de acesso público, tá? Qualquer pessoa pode ir lá e pesquisar, está à disposição, mas eu vou puxar o CADIPREV 2014 a 2017. Eu agradeço. Certo. Vamos partir agora para o Fundo de Assistência Social, que embora tenha uma lei criada de 96, mas esse fundo esqueceram ele, e toda a contabilidade é através da Secretaria de Administração das Despesas, e a folha também parece que é a Secretaria de Administração. Até 2016 era assim. Em 2017 agora, realmente a gente implantou. Que eu observei que em 2017 começaram a existir alguma coisa. Justo. Então era zerado. Era zerado até 2016. E aí quando foi em 2015 apareceu um valor de 32.987 de contribuição de servidor repassado. Em 2016 apareceu uma contribuição de 27.349. E quando foi em 2017, deu uma diferença, um valor de base de cálculo de R$ 286.235, onde a contribuição patronal foi, em 2017, 34.348 e a do servidor 31.485. Aí a contribuição repassada foi do servidor 16.000, aí a diferença patronal ficou nos 34.348, porque não passaram nada, e já do servidor ficou só 15.159, porque chegaram a repassar 16.000. Então essa é a vida que a gente tem informação do repasse no Limoeiro Prev. Então, totalizando até 2017, um valor de contribuição do servidor de 76.663. E a diferença da parte patronal é 34.348. Diferença do servidor está como fosse a maior, 45.177. Se tivesse passado a maior, não entendi. Não acredito que deve estar tendo um equívoco aí. Tá. Porque aqui está, a contribuição do servidor era 31.000. Aí quando chegou cá, a diferença está como 45.000. Isso foi os números trazidos pela informação do Limoeiro Prev. Perfeito. Certo? Então, se puder também tirar essa nossa dúvida em referente ao Fundo de Assistência Social, até porque se refere só 2017 e 2015, 2016, uma pequena contribuição, não sei porquê. Segundo palavras da própria ex-secretária de Finanças, ela disse que existia o Fundo Municipal de Assistência Social, mas nunca foi tratado de forma independente. Aí começou agora só em 2017. Todos que passaram aqui disseram isso. Agora, na contabilidade, surgiu esses números pequenos, mas surgiu. E parece que final de 2016 houve uma exigência do Ministério para que só liberava os programas sociais se ele tivesse CNPJ próprio. Isso é o que informaram a gente. Não sei se essa informação procede ou não, mas aí a ideia é certo que foi isso. Mas isso é 2001, se não falha a memória, que já era exigido que todos os fundos tivessem CNPJ próprio. Mas todo mundo dava um... o brasileiro sempre deixa as coisas para outro momento, né? Aí, realmente, já tinha sido criado o CNPJ, já havia tido a lei de criação, porém não tinha se colocado em prática. Doutor Josivaldo, eu sei que não é missão do doutor, que assim, se puder depois quando for falar, aproximar um pouquinho o microfone, só para cada, que não é sua obrigação saber a distância do microfone, é saber números. Então, fundo
de assistência social também tem esses valores. Se puder também nos esclarecer com algum documento, nós agradecemos. A FACAL e a Prefeitura. Vamos referente agora ao Fundo de Saúde. A partir de agora a gente começa a trabalhar conversar sobre 2 fundos, né? Até agora nós só estávamos conversando sobre fundo financeiro, agora fundo financeiro e previdenciário. Quando for na Limoeiro prevê isso ou já agora? Já? Não, agora, porque a saúde e a prefeitura contribuem para os 2 fundos. Entendido, é porque os funcionários até 2012 financeiro. Correto. 2012 em diante e aí previdenciário. Vamos falar de 2017. Os números que temos é que faltou ser repassado, inclusive confirmado pelo secretário de Finanças do município de Limoeiro, e hoje, ao ouvir o secretário de Saúde, também houve a mesma confirmação, que esses números de 2017 tentaram resolver em 2018 com um repasse, mas em dezembro de 2017 ficou faltando passar da parte patronal R$ 532.408. E a diferença do recolhimento do servidor ficou em R$ 82.967. Mas, segundo o secretário, o valor do servidor deve ter sido recolhido em janeiro. E a diferença do patronal, isso deve ter sido junto à negociação da nova proposta de parcelamento. Isso foi o que ele colocou. Algum deles tem a contestar, confirma a colocação dos secretários. Em relação a fundo financeiro, aos servidores efetivados antes de 2012, não tem débito nenhum, foram todos quitados. Não dentro do exercício de 2017, mas foram efetivamente pagos. A pergunta é o seguinte: em dezembro de 2017 existia um débito. Sim. E só foi recolhido no meio do ano seguinte. Justo. Mas com referente a esse valor. A 2017, correto. Hoje está quitado, mas em dezembro estava... Em dezembro estava em aberto. Então a pergunta que fiz a todos os contadores e a todos os secretários que passaram aqui, a mesma pergunta. Então, com isso, significa que faltou repassar em 2017 valores da parte patronal e valores da parte do servidor. Sim. Embora pode estar resolvido, um por recolher e o outro por ter parcelado. Correto. Né? Mas assim, em 2017 houve falta de recolhimento. Confirma? Confirmo. Isso referente ao Fundo Municipal de Saúde. E nesses valores, pelo que eu entendi aí, ele refere a dois, ao previdenciário e ao financeiro. Isso. Esse valor está somado, mas ele tem uma separação. No CADIPREV ele já está separado. No CADIPREV ele já está separado. Certo. Aí tem um de fundo previdenciário, que é dos funcionários anteriores a 2012, e tem um fundo financeiro antes de 2012 e previdenciário depois de 2012. Posterior a 2012. É isso aí? Isso aí. Vamos falar da Prefeitura Municipal de Limoeiro. Segundo as informações, é que existia em dezembro uma diferença da contribuição da patronal de 6.384.723,15. Essa diferença, houve alguma alteração na hora de fazer o parcelamento, porque o parcelamento também só foi feito no ano de 2018. O valor não é esse todo, não. O valor não é todo esse, não. Está muito alto aí o valor. De 6 milhões não dá esse débito, não. Mas isso não está referente por conta do valor parcelado que tinha sido
foi contabilizado porque não está sendo pago Mas a gente não tá desde falando, junho. mas a gente está falando só 2017. Não, é o valor acumulado total de todos os anos. Ah, tá. Mas assim, não. Só 2017. Só 2017 deu uma diferença de R$ 363.570 da parte patronal. E da parte do servidor, R$ 645.448, referente a 2017. Mesmo assim, acredito que está invertido. 600 e poucos mil patronal e 300 e poucos mil servidor. Só acredita que o valor da patronal seja o de R$ 645.448 reais. Eu vou até botar essa Eu observação. acredito que está invertida aí a questão do montante. Os valores apresentados, o contador acredita que seja R$ 645.448,36 reais seria da parte patronal. E da parte do servidor seria os R$ 363.570,81. Isso referente a 2017. É isso? Perfeito. Mas vamos ainda aguardar alguma documentação nesse sentido, porque quando fizer a consulta aí, dê uma olhada também. Quando eu for imprimir o anexo 11, eu vou imprimir todos os órgãos do município, certo? Estão todos assinados digitalmente por mim, pelo gestor, e já estão no site do tribunal, são documentos oficiais. Nós agradecemos. Hein? Ok? Então, como eu fiz a pergunta para o Fundo Municipal de Saúde, eu vou fazer a pergunta referente à Prefeitura. Houve atrasos nas contribuições, tanto da parte patronal, como da parte do servidor, até 31 de dezembro de 2017. Se depois foi regularizado... Sim, houve sim. Ó. Houve alguma participação da assessoria contábil quando formulou a lei pedindo o parcelamento, apesar de ser de 2018, mas com referente a essas contribuições de 2017? Houve alguma participação na elaboração? Consultaram fizeram alguma consulta ao contador? O levantamento do débito foi feito por nós. A questão de sugerir, não sei se foi de pessoal contábil, foi de outra área, por isso que eu estou perguntando. Se não foi, a pergunta está prejudicada. Mas, assim, de abrir mão da multa? Na realidade, eu lembro desse problema. Não foi sugestão nossa, não. Não foi sua sugestão? Não. Você fez o levantamento? Eu fiz o levantamento. Entreguei. Quem formulou o inventário do projeto de lei não foi nosso. Tá ok. Algum vereador quer fazer mais alguma pergunta? Agora, vale salientar que a lei do Limoeiro Prev, ela é isenta, a própria lei, ela é omissa em relação à multa. A multa, apesar que juros, as normas previdenciárias, ela prevê isso, e até que não abre mão, não sei que diga de onde vai buscar. Correto. A lei de responsabilidade fiscal também. Correto. Prende um pouquinho, né? Não pode, mas infelizmente a lei, quando foi criado, ela só fala em, se não falha a memória, correção monetária dos valores. Ela é omissa, no caso. Ela é omissa. Mas como a lei maior é a federal... nesse caso, a gente está falando do regime próprio de previdência. Ela tem a sua lei específica no município. Mas não vamos entrar no mérito não, que foge a minha alçada. Ficou acordado, Érica, aquele ofício vai ter. Vamos entregar um ofício só pedindo a documentação. Perfeito. Que prazo seria assim que fosse suficiente para que fornecesse para a gente? Hoje, infelizmente, o dia já foi, mas 15 dias, tá bom?
Está muito para vocês? Quando? 15 dias? Se pudesse nos ajudar a diminuir um pouquinho. Ok, então, hoje são 11, de amanhã a 8 dias, pode ser? Tá ótimo. Pronto. Então calcula aí de amanhã a 8 dias. Dia 19. Aí vai o ofício em cima dessa data. Esses documentos vai nos apresentar, vai nos ajudar a chegar aos números que tiver errados pelo levantamento já feito. Mas quero dizer que esses erros foi através, se aconteceu, foi através de informações que recebemos da própria Limoeiro Prev e estamos em busca dos números reais para não cometermos erro. Agradecer a presença do contador, agradecer a disponibilidade de vai nos enviar os documentos. Em nome da comissão agradecemos esse trabalho e dizer, se quiser fazer algumas considerações finais, está à vontade. Bem, estou aqui à disposição do município. Tiveram algumas dificuldades para me encontrar, para entregar o convite, né? Mas eu estou no município normalmente 2 vezes por semana, segunda e terça-feira, sempre. Se eu não passar o dia todo na segunda, mas eu passo a terça e vice-versa. De quarta a sexta-feira, dificilmente vocês me encontram aqui, que eu trabalho no sertão, sempre estou pelo sertão. Mas fico à disposição para qualquer esclarecimento. Os documentos dos quais eu me propus a levantar aqui, eu vou fazer o levantamento, vou pedir para que cada gestor encaminhe a situação de cada órgão para a CPI. Lembrando, a gente é uma assessoria, né? A gente não é funcionário nem da Câmara, nem da FACAL, nós prestamos assessoria, por isso eu sempre peço para que o gestor mesmo encaminhe. Não estou me isentando de responsabilidade não, que é meu nome que está lá, é meu carimbo que aparece lá sempre, mas eu vou levantar isso aqui o quanto mais rápido. Se eu puder enviar antes, eu vou enviar, tá? Principalmente no tratar a Câmara, fica tranquilo, não preciso me preocupar com a Câmara, né? Fazer o levantamento da FACAL, assistência social, saúde e prefeitura e encaminhar o quanto antes para vocês darem continuidade ao trabalho. Agradeço e está terminando de fechar, dar uma lida, conferir o que foi que disse para não ter nenhuma dúvida. E está sendo gravado também, não tem como aumentar o que você disse. Então fica à vontade aí, 5 minutinhos. A imprensa sempre faz uma entrevistazinha com as pessoas que vêm aqui depor. Então não vai ser necessário, eles não querem, mas também o senhor faria com autorização da sua pessoa. Perfeito. Certo? E deixa bem à vontade quem vem depor aqui para que não se sinta constrangido de ter que falar em alguma coisa que não queira. Encerrado, peço que feche a ouvida a gravação hoje do sistema. Vamos só terminar o trabalho de conferir o depoimento, assinar. E a próxima reunião só vai ser quarta-feira, às 8 horas. A previsão é de 3 ouvidas pela manhã. E na parte da tarde estamos para ainda confirmar que, se for confirmado, na quarta-feira de manhã, nós avisamos à imprensa, aos vereadores e a todos os presentes. Ok. Encerrado, portanto, mais um dia de ouvidas aqui na Câmara de Vereadores de Limoeiro. 6 pessoas por aqui passaram. O Rufino, este foi contador da Limoprev, não, contador da FACAL e também da Câmara de Vereadores. As questões das câmaras estavam todas resolvidas. A questão mais foi algumas dúvidas sobre a FACAL. Ele vai encaminhar documentos para concluir o seu depoimento. E a Web TV também vai se despedindo por aqui. Amanhã não é dia de ouvidas. A gente volta quarta-feira. Como falou aí o presidente Dr. Zé Gino, 6 ouvidas são aguardadas. E quinta-feira, que é dia 13, é o último dia de ouvidas da CPI para que toda a documentação fique pronta e seja encaminhada para os órgãos responsáveis. Agradecendo também ao Everton Cristiano e ao Júnior Silva. A gente se despede, lembrando que todo o material que já foi feito aqui continua na internet disponível para você visualizar. Tá ok? Um abraço, boa tarde.